Olá, investigadores, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e está começando mais uma investigação em série para vocês. O nosso caso de hoje é sobre Bonnie e Clyde, um casal de criminosos americanos que viajavam pela região central dos Estados Unidos, aterrorizando as pessoas. Então, se vocês já gostam desse tipo de conteúdo, te convido a deixar o like, que vai me ajudar muito, se inscreva no canal e também ative as notificações. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, porque nós temos o Instagram e também a página do Facebook do Investigação em Série. Dito isso, bora para o nosso caso de hoje. Bonnie Elizabeth Parker nasceu no dia 1º de outubro de 1910. Ela teve uma infância pobre e difícil com a mãe e os 2 irmãos depois que seu pai morreu. Nessa época, ela tinha 4 anos de idade. E com essa situação dolorosa, a família se mudou de sua cidade natal para Dallas, no mesmo estado do Texas. E apesar da pobreza, ela era uma ótima aluna de inglês, era boa em redação e amava escrever poemas, inclusive vencendo com sua escola um concurso de literatura da Liga de Ensino do Condado. A Bonnie era uma pequena loira de 1,50 de altura e pesava 41 quilos. Na adolescência, gente, a sua facilidade com a escrita permitiu trabalhar escrevendo introduções de discursos para políticos locais, descrita como uma jovem super inteligente, de personalidade e força de vontade. A Bonnie se casou em setembro de 1926, aos 15 anos de idade, com Roy Thornton, um rapaz da área, e o Roy ele foi condenado a 5 anos de prisão por roubo, e dali em diante ele e Bonnie nunca mais se viram, mas ela continuou usando a aliança. Em 1930, trabalhando como garçonete, ela conheceu o homem que mudaria seu destino. Seu nome era Clyde Barrow. Vamos então falar sobre Clyde Barrow. Ele nasceu no dia 24 de março de 1909, veio de uma família pobre de pequenos fazendeiros, então desde cedo o Clyde começou seu envolvimento com a polícia e o crime. Aos 16 anos, ele foi preso pela primeira vez ao fugir de um policial quando ele foi abordado sobre um carro alugado que ele não tinha devolvido à locadora no prazo. E a segunda vez que ele foi preso foi junto com seu irmão Bucky por roubar perus de uma propriedade. Mesmo conseguindo pequenos trabalhos entre 1927 e 1929, o Clyde ele continuou praticando pequenos furtos em lojas de conveniência e roubando carros. E apesar de ser predominantemente reconhecido como assaltante de bancos, a preferência de Clyde era por pequenos roubos em postos de gasolinas e lojas. O Clyde, ele tinha a mesma idade de Bonnie quando se conheceram, eles se aproximaram, eles se apaixonaram imediatamente e a Bonnie largou tudo para seguir ele. Dali em diante, ela se mostraria uma leal companheira de Clyde. Com a ajuda de outros bandidos e do irmão de Clyde, eles formaram uma quadrilha que aterrorizaria por quase 4 anos a região central dos Estados Unidos. Eles assassinavam civis e policiais e assaltando bancos, lojas e postos de gasolina, sendo destaques pela mídia e ficando conhecida como Barry Gang. Os Estados Unidos, pessoal, estavam passando por uma crise econômica e social. A Grande Depressão estava em seu momento mais profundo e uma massa de criminosos se espalhou pelo país. Essa, gente, é a chamada de a Era dos Inimigos Públicos. Graças à grande quantidade de ladrões que surgiram durante esse período, Bonnie e Clyde eram a representação desse momento histórico. E o objetivo de vida de Clyde não era ficar famoso ou rico, como muitas pessoas pensam, mas ele queria mesmo era assaltar bancos e se vingar do sistema carcerário dos Estados Unidos, pelos abusos que tinha sofrido em suas prisões. Ele sentia raiva do mundo e ao lado de Bonnie ele encontrou uma parceira para canalizar esse ódio. Não se sabe exatamente quantos foram os crimes de Bonnie e Clyde, mas o que sabem é que no comando de um Ford V8, Bonnie e Clyde chegaram a libertar 8 presos de uma penitenciária no Texas. Clyde supostamente assassinou um homem em Hillsboro, no Texas, roubos cometidos em Lufkin e Dallas, assassinou um xerife e feriu outro em Oklahoma, sequestrou um deputado em Carlsbad, Novo México, roubou um automóvel em Victoria, Texas. Tentou assassinar um deputado em URN, cometeu assassinato e roubo em Abilene e Sherman, cometeu assassinato em Dallas, raptou um xerife e o chefe de polícia em Wellington, no Texas, e cometeu assassinato em Joplin e Columbia, em Missouri. Já em 1932, Bonnie e Clyde começaram a viajar com o conhecido atirador Raymond Hamilton.
O Raymond ele deixou a gangue vários meses depois e foi substituído por William Daniel. O Ivan Buck Barrow, o irmão de Clyde, foi libertado da prisão estadual no Texas em 23 de março de 1933 e ele recebeu, gente, o perdão total do governador. Só que não demorou muito, ele se juntou a Clyde, trazendo a sua esposa Blanche, de modo que o grupo agora contava com 5 pessoas. Essa gangue embarcou em uma série de roubos ousados que fizeram manchetes em todo o país. Eles escaparam da captura em vários encontros com a lei. Durante esse tiroteio com a polícia, em 29 de julho de 1933, o Buck ele foi fatalmente ferido e Blanche foi capturada. O Jones ele foi capturado em novembro de 1933 no Texas pelo escritório do xerife, mas Bonnie e Clyde continuaram juntos. Em 22 de novembro de 1933, uma armadilha foi armada pelo xerife do Dallas em uma tentativa de capturar Bonnie e Clyde perto de Grand Prairie, no Texas, mas o casal escapou do tiroteio do oficial. Eles prenderam um advogado na estrada e levaram seu carro, que abandonaram em Oklahoma, e em 21 de dezembro de 1933, Bonnie e Clyde assaltaram e roubaram um cidadão em Louisiana. Em 16 de janeiro de 1934, 5 prisioneiros, incluindo Raymond, que estava cumprindo sentença de mais de 200 anos, foram libertados da Eastern State Prison Far em Alden, no Texas, por Clyde, acompanhado pela Bonnie. Em 1º de abril de 1934, Bonnie e Clyde encontraram 2 policiais rodoviários perto de Gray Pay, no Texas, e antes que os policiais pudessem sacar suas armas, eles foram baleados. Em 6 de abril de 1934, um policial em Oklahoma foi morto por Bonnie e Clyde, que também sequestraram um chefe de polícia. Nesse caso, gente, o FBI tinha jurisdição apenas sobre o transporte de um automóvel roubado, mas cada pista foi seguida, avisos de procurados, fornecendo impressões digitais, fotografia, descrição, antecedentes criminais e outros dados foram distribuídos a todos os policiais. Os agentes seguiram a trilha por muitos estados em vários lugares à procura da gangue do Barrow, particularmente na Louisiana, só que a associação com Henry Neff e a família foi descoberta por agentes da FBI e eles descobriram que Bonnie e Clyde estavam dirigindo em um carro roubado em Nova Orleans. Só que depois de 2 longos anos seguidos de crimes sem qualquer punição, as autoridades dos Estados Unidos se viram completamente incapazes de tentar prendê-los. Foi então que eles conseguiram um X9 dentro da gangue, que no caso era o Henry. A polícia fez a seguinte proposta para ele: caso ajudasse a capturar o Bonnie e Clyde, teria o perdão de todos os crimes que havia cometido. Então ele, sem pensar 2 vezes, contou que eles costumavam viajar e sempre faziam o mesmo caminho entre o Texas e a Louisiana. A polícia encarregou o trabalho a um Ranger, uma espécie de policial estadual dos Estados Unidos. Com a ajuda de Henry, as autoridades criaram uma emboscada para Bonnie e Clyde na estrada que ligava o Texas à Louisiana. Então, antes do amanhecer do dia 23 de maio de 1934, os policiais estavam atrás de arbustos e no início do dia apareceu o casal. O Clyde ele acelerava seu carro com os pés descalços e Bonnie comia um sanduíche tranquilamente. Segundo os relatos, não pareciam que os dois eram perigosos criminosos, mas apenas um casal viajando pelas estradas dos Estados Unidos. Foi aí então que os Rangers do Texas desceram uma chuva de balas em direção ao carro e uma das balas atingiu Clyde diretamente na cabeça. Ele morreu instantaneamente. Os agentes achavam que Bonnie, ainda viva, podia tentar fugir. Quando se aproximaram do carro, Bonnie só gritava, então Frank Hamer disparou 2 tiros. Às 9h04 da manhã, a operação tinha acabado. Algumas pessoas garantem que o tiroteio durou apenas 16 segundos, outros dizem que se estendeu até aos 2 minutos. A mesma incerteza permanece em relação aos tiros. Há quem diga que Bonnie e Clyde tinham mais de 50 ferimentos de bala a cada um, e há quem defenda que juntos não ultrapassavam os 40. A cena do crime se tornou um autêntico circo e centenas de pessoas foram ao local para ver o casal morto. Pouco depois, um caminhão levou o carro e os corpos para uma cidade perto para que fossem preparados os enterros. Aos funerais compareceram centenas de pessoas, como se eles fossem estrelas de cinema.
É isso aí, investigadores. Esse foi mais um caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse caso. O que vocês acharam do Bonnie e Clyde. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!